Tratamos aqui do tema 456, repercussão geral do STF. Esse é um tema interessantíssimo, porque, no caso concreto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, antes de tratar aqui do caso concreto, estabeleceu que, em relação ao prazo de pagamento de determinado tributo, não incide a reserva legal, porque a reserva legal não se aplicaria ao caso, porque havendo determinado decreto para tratar de uma postergação de prazo, um adiantamento de prazo para pagamento, não haveria que se falar especificamente do critério temporal para o pagamento do tributo e, portanto, integrante da regra matriz de incidência tributária. A regra matriz sabe-se que abrange os sujeitos, ativos, passivos, o critério temporal, que é quando haverá incidência, o próprio fato gerador, base de cálculos e alíquotas. Aqui não haveria que se falar desse critério temporal, porque quando se fala do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, tem-se na doutrina, e aqui é uma convergência com a jurisprudência, que ele vai tratar ali tanto da substituição tributária com antecipação, ou melhor dizendo, a antecipação do prazo de pagamento com substituição tributária e sem substituição tributária. O que aconteceu? Aqui está o fato gerador desse tributo. Vamos colocar aqui o ICMS. Antes da ocorrência do fato gerador, por meio de um decreto, o chefe do Poder Executivo estabeleceu-se a antecipação desse fato gerador para o dia X. Nesse caso, o que se tem não é tão somente, segundo o STF, uma modificação do prazo em si, porque, veja, o fato gerador ainda não ocorreu. O que se tem, segundo o STF, é uma antecipação da própria hipótese de incidência, ou melhor dizendo, o fato gerador, porque a gente sabe que a hipótese de incidência é o que está previsto na lei, ou é a hipótese jurígena, o fato jurígeno. O fato gerador é aquilo que ocorre no mundo dos fatos. Então, há antecipação de uma das regras da matriz de incidência, do que é o fato gerador. E, para isso, a própria Constituição exige lei. Não é necessária lei complementar se não houver a substituição tributária. Havendo a substituição tributária, o que é a substituição? Aqui estaremos falando da substituição tributária para trás. É a antecipação dos elementos de incidência do fato gerador tributário para o momento anterior, em que um dos sujeitos que integram essa cadeia de produção, tem-se que no ICMS, por exemplo, há uma cadeia de fornecedores, vendedores, etc., e o próprio consumidor que integra essa cadeia, o adquirente do produto. Há uma substituição daquele que está lá na frente dessa cadeia por um membro que está mais atrás. Então, quando houver essa substituição, o STF já definiu também que seria necessário lei complementar. E não havendo, o julgado desse tema aqui, 456, diz que bastaria a legislação. Mas o decreto que move o prazo, e seja para frente ou antecipação de pagamento, ele só seria válido se já tivesse ocorrido o fato gerador. Ocorreu o fato gerador com uma data de pagamento para daqui 3 meses, aí o Poder Executivo, por meio de decreto, poderia adiantar ou postergar esse prazo, mas não tendo ocorrido, somente por meio de lei, porque há aqui uma reserva legislativa estabelecida pela própria Constituição. Basicamente, nesse tema foi isso que decidiu o STF. E o que é importante nesse tema é que a antecipação do fato gerador de determinado imposto, se essa antecipação se der com a substituição tributária, ou seja, um dos membros da cadeia produtiva substitui o outro, então haveria aqui a necessidade de lei complementar de caráter nacional, uniformizando, como também requer expressamente a Constituição, mas não havendo essa substituição tributária, não haveria que se falar da possibilidade de decreto, nem de lei complementar, mas a legislação ordinária ela seria requerida. Lembrando aqui que a diferença entre a lei ordinária e complementar em relação ao quórum da sua instituição.
para a lei complementar exige-se a maioria absoluta, ou seja, a maioria de todos os membros integrantes, e a legislação ordinária exigiria a maioria simples, a maioria, a metade mais um dos membros que se apresentam na sessão legislativa.